A hierarquia dos Beyonders, dos santos aos deuses verdadeiros. No vasto e misterioso universo de Lords of Mystery, existe uma escala de poder tão complexa quanto fascinante, as sequências Beyonders. E no topo dessa pirâmide, encontramos aqueles que caminham entre o humano e o divino, os seres das sequências altas. Hoje, você vai entender quem são os santos, os anjos e os deuses verdadeiros. Então prepare-se, pois essa é a jornada das criaturas que vivem no limite entre a sanidade e o infinito. A ascensão à sequência alta. A partir da sequência 4, um Beyonder entra oficialmente no território das sequências superiores, e com isso a sua existência começa a mudar de maneira irreversível. É nesse ponto que surgem alterações profundas na vitalidade, na energia e até na alma. O corpo passa por uma evolução que não pode mais ser confundida com a de um humano comum. Esses Beyonders ganham a chamada forma de criatura mítica, uma transformação única de cada caminho. Mas atenção, nas sequências 4 e 3, essa forma ainda é incompleta, instável e perigosa. Já nas sequências 2 e 1, ela se torna perfeita e absoluta. E aqui vem um detalhe assustador. A partir desse nível, o corpo e a alma atingiam um grau de divindade tão grande que até mesmo após a morte, algo deles permanece, vagando como espíritos malignos. Além disso, um semideus pode influenciar facilmente alguém de uma sequência inferior no mesmo caminho, como uma presença esmagadora impossível de ignorar. Santos, as sequências 4 e 3. Os Beyonders das sequências 4 e 3 são conhecidos como santos. Eles ganham longevidade estendida, podendo viver por séculos, e em alguns caminhos chegam perto dos 500 anos, mas dificilmente passam disso. Apesar de já terem um pé no divino, ainda são limitados. Sua forma de criatura mítica é tão poderosa quanto destrutiva, e usá-la sem preparo pode levar ao colapso físico ou à loucura. Outro detalhe bem curioso, as mulheres que atingem esse nível podem parar completamente o seu ciclo menstrual, algo comum entre seres que não pertencem ao domínio da humanidade. Mas a partir da sequência 4, algo incrível se torna possível: trocar de caminho dentro do mesmo grupo acima da sequência. A única exceção é o grupo do Senhor dos Mistérios, onde essa troca só ocorre a partir da sequência 3. E é exatamente na sequência 3 que um Beyonder passa a possuir a habilidade marcante de responder orações. Ele cria um nome honorífico, uma espécie de endereço espiritual que permite que devotos o chamem dentro de uma área específica. Não é exagero dizer que, segundo o próprio Sr. Porta, a sequência 3 talvez seja o melhor ponto da jornada Beyonder. Neste nível, eles ainda mantêm uma estabilidade mental, conseguem resistir à loucura e podem se ancorar no mundo sem depender de forças externas. Se não fosse pela curta duração de vida, muitos nem tentariam ascender além disso. Anjos, a sequência 2 e 1. Acima dos santos estão os verdadeiros titãs, os anjos. Apesar do nome, eles não são espíritos alados perfeitos, são semideuses completos, com formas de criatura mítica inteiramente realizadas, e a partir daqui, eles não precisam de comida, embora possam comer por puro prazer. Mas ainda assim podem morrer. Sim, até mesmo um anjo da sequência 2 pode perecer por velhice. No entanto, seus poderes atingem um patamar tão absurdo que um anjo pode responder orações em qualquer lugar do mundo, e antigamente eram chamados de deuses subsidiários. Outro detalhe curioso: seres nesse nível são tratados com pronome especial, diferente daqueles que são usados para humanos, algo reservado apenas ao sagrado. Mas existe um preço para tanto poder. Eles precisam de âncoras, elementos, conceitos ou pessoas que estabilizam a sua mente e impedem que enlouqueçam completamente. Na mitologia das igrejas, especialmente na deusa da noite eterna, a sequência 1 representava os arcanjos, seres acima dos anjos comuns. E se um anjo da sequência 1 absorver mais de uma característica da sua sequência ou incorporar a singularidade de seu caminho, ele se torna um rei dos anjos, uma entidade tão poderosa que apenas a existência de um deus verdadeiro pode superá-lo. Sequência 0, os deuses verdadeiros. No topo de tudo, acima de toda a lógica humana, estão os seres da sequência 0, os deuses verdadeiros. Para um caminho que possui a sequência 0, só pode existir um único Deus por vez. A ascensão ao 0 exige todas as características da sequência 1,
e a própria singularidade do caminho. Neste nível, ocorre uma mudança qualitativa absoluta. A entidade obtém tamanha autoridade que pode modificar as habilidades do próprio caminho, modificar a sua forma de criatura mítica e até alterar os aspectos fundamentais do mundo espiritual. Mas ainda há um último obstáculo. Todo ser da sequência 0 precisa resistir à vontade do Criador original, uma pressão tão grande que mesmo os deuses verdadeiros têm dificuldade em suportá-la. Este é o pico da jornada Beyonder, é o limite entre existir e dominar completamente o próprio destino. A hierarquia nas sequências altas é uma escadaria perigosa, cheia de escolhas impossíveis e consequências eternas, mas para aqueles que ousam trilhar esse caminho, cada passo leva mais perto para a divindade e mais longe da humanidade. Galera, se você assistiu até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, isso ajuda bastante a gente a continuar produzindo para vocês, beleza? Muito obrigado e valeu!